Hoje eu estou sem o sino aqui para a gente poder fazer, encerrar a meditação com o som, né, do gongos. Bom, sejam todos bem-vindos. Dessa vez eu não pude estar presencialmente, porque eu estou viajando, mas a gente vai poder continuar o nosso estudo por aqui. Nós estamos estudando o Taratantra Shastra, que é o quinto tratado de Maitreya sobre dos tratados de Maitreya sobre a Prajnaparamita. O quinto tratado é aquele que trata da mente de Buda, que está presente em todos os seres, Tathagata Garbha. Esse tratado ele é dividido em sete partes, a gente está vendo agora a quarta parte, que é justamente a parte que fala sobre o Tathagata Garbha. Tathagata é o nome que a gente dá para o Buda, e Garbha significa essência, germe, semente, né? Então, por isso, Tathagata Garbha seria a semente, a essência de Buda, ou a semente da mente de Buda que está presente em todos os seres, né? Então, vamos continuar aqui nesse estudo. A gente já viu sobre os 10 aspectos dessa mente de Buda que está presente em todos nós, e estamos agora especialmente vendo a parte que fala sobre os 9 exemplos. São, a princípio, 9 exemplos, imagens e exemplos que fazem a gente compreender, né, a questão, a mente, a imagem da mente de Buda presente nos seres. Mas cada um deles tem uma característica específica. Deixa eu só corrigir o som aqui um pouquinho, só um momento. Bom, e a gente vê que desses exemplos existe um conteúdo muito profundo, que é o que a gente começou a analisar dos exemplos, os primeiros três exemplos que a gente viu, que é o que fala sobre três imagens, né, que dessa mente de Buda presente nos seres. A primeira que a gente viu é uma imagem do Buda dentro de uma flor de lótus já murcha, sem cor, com um cheiro desagradável, já meio que apodrecendo, fenecendo. O segundo exemplo, o mel atrás de um enxame de abelhas. O mel presente em algum lugar, revestido por um enxame de abelhas. E o terceiro que a gente viu foi a semente na sua casca. E a gente viu que esses três exemplos falavam especificamente da mente de Buda encoberta pelo nosso desejo e apego, na imagem da flor de lótus, ou encoberta pela nossa raiva, aversão, que é a representação das abelhas agressivas, e a semente dentro da casca é um exemplo da mente de Buda cercada pela casca da ignorância. Esses são os três venenos que. Esse exemplo ele é muito interessante quando a gente chega nesse ponto, que aqui a gente está vendo que são os três venenos que nos impedem de reconhecer a mente de Buda em nós. A gente consegue purificar as nossas emoções, os nossos pensamentos, mas existe um movimento da nossa mente conceitual, nossa mente habitual,
que é um movimento em que ela se posiciona como referência dos fenômenos e ela classifica esses fenômenos todos em relação a si. Então, por exemplo, está chovendo, eu, eu preciso sair para fazer alguma coisa, a chuva é ruim para mim. Então, eu desenvolvo um sentimento de aversão em relação à chuva. Eu quero que a chuva pare, porque eu preciso sair, né? Depois de uma seca muito grande, onde as plantas estão morrendo e o calor está muito grande, está tudo muito seco, começa a chover, eu sinto um desejo, a chuva ela passa a ser necessária, agradável, né? Então desenvolvo um grande apego pela chuva que tá caindo. Ou seja, a chuva ela é a mesma, mas se eu vou desenvolver apego ou aversão, depende da condição da minha mente. Então, essa forma, eu vou olhar para a chuva como uma forma de apego. Nessas duas, nesses dois exemplos, como eu disse, a chuva é a mesma, e nas dois eu não consigo ver a chuva. Porque na primeira eu vejo a chuva como uma coisa desagradável, então eu já coloco uma grande carga de conceitos de emoções que eu atribuo a essa chuva, então eu vejo todos esses conjuntos de coisas, e da outra vez a mesma coisa, com toda a minha expectativa, o meu apego para que aquilo tenha, alivie um pouco a seca e etc. Dos dois momentos, eu estou vendo as minhas construções mentais. Eu não estou vendo o fenômeno em si, que seria a chuva como ela é, aquilo que ela é, né? Chuva, fenômeno tal como ele realmente é. Eu vejo o fenômeno tal como ele me parece, ou tal como ele responde às minhas expectativas ou não atende às minhas expectativas. É assim, é esse o funcionamento. Então, esse modo de funcionamento da mente que desenvolve rejeição a alguma coisa ou atração por alguma coisa, que deseja trazer para si algo ou afastar de si algo, esse movimento mental ou o movimento de indiferença, né, que você não dá, não, os fenômenos não te dizem absolutamente nada, é como se você está indiferente se eles existem ou não existem. Esses três tipos de funcionamento da mente afastam, são o apego, são a flor de lótus murcha, as abelhas agressivas e a casca, que não deixam a gente ter acesso à imagem do Buda que está presente ali, ao mel, que é o símbolo também da mente de Buda, ou ao grão saboroso, que é também outro símbolo da mente de Buda. Um grão saboroso que nos permite dissipar a ignorância, né? Então, isso tudo para gente ver que no cerne, o que os três elementos que a gente chama de três venenos, que nos impedem de perceber a nossa mente de Buda, são esses três movimentos da mente. A partir desses três movimentos da mente, produzem-se as cinco emoções e todas as ideias falsas, os pensamentos, os preconceitos, as superstições, as nossas visões errôneas sobre as coisas. Então, nós vimos já esses três exemplos, vamos ver os exemplos seguintes. Deixa eu pegar aqui. A gente viu casca-grão, né? Que a gente já viu agora, lixo-ouro. Lixo-ouro significa o ouro no lixo.
Esse é o quarto exemplo. O ouro no lixo. Então, o texto aqui em sânscrito e em tibetano são muito parecidos, né? Quando tiver alguma diferença, eu vou sinalizar essa diferença. O texto diz assim: seja uma peça de ouro perdida por um homem em viagem e caída num lugar cheio de imundícies e sujeiras. Essa peça fica lá durante centenas de anos, mas as suas qualidades permanecem inalteradas, indestrutíveis. Uma divindade, tendo percebido com seu olho divino perfeitamente puro, diz para um homem: ali se encontra uma peça de ouro em bom estado, que é uma verdadeira joia. Limpe-a e utilize-a como um tesouro, como deve ser feito. Esse é o comentário de Asanga sobre essa imagem do ouro no lixo. No outro verso, ele continua, na outra instância, que aqui já falando sobre o sentido. Assim, o sábio Buda, que viu a qualidade dos seres enterradas sob impurezas, comparáveis a excrementos, verte a chuva do Dharma sobre suas criaturas por causa da lama das impurezas que as recobre. Assim, tá. Ou no tibetano diz o seguinte: assim o poderoso Buda, tendo visto as qualidades dos seres nos kleshas, semelhantes a imundícies, faz descer a chuva do verdadeiro Dharma sobre os seres, a fim de purificá-los do pântano dos kleshas. Veja bem, aqui a gente está vendo de novo a palavra kleshas, uma representação dessa de impurezas. É uma forma, foi traduzido como impurezas, a palavra é kleshas, né? Kleshas é a palavra técnica para as emoções perturbadoras. Vamos voltar aqui então na nossa imagem. Primeiro texto. Uma peça de ouro perdida por um homem em viagem. A imagem, o homem está se deslocando de um lugar para o outro, está em viagem e de repente, por algum motivo, ele deixa cair e ele perde um objeto muito valioso, uma peça de ouro muito valiosa. E essa peça de ouro, quando cai, ela cai num monte de imundícies e sujeiras e lixo, né? E afunda ali de tal forma que ele, se ele passar de volta para procurar, ele não encontra, né? Ele não sabe aonde que ele perdeu e ele passando por aquele monturo de lixo, ele passa por aquilo, só vê o lixo, não encontra a peça de ouro, né? Então, o texto diz: essa peça fica lá durante centenas de anos, ou seja, o dono da peça já não existe mais, já faleceu, né? Centenas de anos. Mas, mesmo centenas de anos depois, as suas qualidades permanecem inalteradas, porque isso é uma característica do ouro de não se corromper, em termos de ele não enferruja, ele não estraga, né? Então ele permanece com as suas qualidades. O ouro não vai deixar de ser ouro pelo fato de estar enterrado sobre um monte de lixo. Então as qualidades ficam inalteradas e a palavra que usada para isso inalteradas também significa indestrutíveis. Inalterada e indestrutível. Essas são características da mente de Buda que está presente em nós. Uma divindade, tendo percebido com seu ouro divino perfeitamente puro, percebeu que o objeto de ouro ali, né? Diz para um homem: ali se encontra uma peça de ouro em bom estado, que é uma verdadeira joia. Limpe-a e utilize-a como tesouro, como deve ser feito. Ou seja, ela está submersa naquele monte de sujeira, de imundícies. Então, retira ela dali, limpe as imundícies completamente e você vai encontrar a peça pura, perfeita
e inalterada. As imundícies não fazem parte da peça. Você retira as imundícies, a peça está inalterada. Essa é a imagem em relação à nossa mente de Buda, recoberta por todos esses processos mentais dessa nossa mente ordinária e conceitual. Isso tudo é um lixo mental que impede que a verdadeira mente de Buda, que é a nossa essência, ela apareça de uma forma completa. Isso é o primeiro ensinamento que a gente retira dessa primeira instância. Depois ele diz o seguinte: assim, o sábio Buda, que viu a qualidade dos seres enterrada sob as impurezas dos kleshas, comparáveis a excrementos, isso também é um ponto importante da gente ver. Primeiro ele diz a qualidade dos seres, essa qualidade dos seres é a mente de Buda presente nos seres, né? Que é o tesouro que nós carregamos, né? Enterradas sob impurezas comparáveis a excrementos. Essa imagem, por isso a gente usou a imagem do lixo, tudo, essa imagem ela é bem mais forte, né? Os termos utilizados tanto no sânscrito como no tibetano são, são os kleshas, as emoções perturbadoras, são comparáveis a excrementos. Então, estou falando da gente precisa se livrar desse lixo mental. Para ser mais fiel ao termo em sânscrito, eu deveria dizer que a gente tem que se libertar desse esgoto mental. Essas emoções perturbadoras são um esgoto mental, elas são comparáveis com excrementos, né? É mais do que uma sujeira de um barro ou uma coisa assim. É uma sujeira de excrementos. Então, para ele percebendo isso, como que ele faz para poder limpar essa qualidade da mente dos seres? Ele faz cair sobre os seres, sobre suas criaturas, a chuva do Dharma. Então, com o ensinamento do Dharma, quando ele ensina o Dharma, ele está jogando, despejando em nós a chuva do Dharma. Essa chuva do Dharma vai lavar da nossa mente os excrementos, que são as emoções perturbadoras, e com isso a gente vai conseguir, eliminando todas essas perturbações da nossa mente, a gente vai conseguir enxergar essa joia de ouro, esse ouro, essa joia que é a essência da nossa mente de verdade. Então ele diz: verte a chuva do Dharma sobre suas criaturas por causa da lama das impurezas que os recobrem, que são comparáveis a excrementos, né? Assim, o poderoso Buda, tendo visto as qualidades dos seres, a qualidade dos seres caída nos kleshas semelhantes a imundícies, faz descer a chuva do verdadeiro Dharma sobre os seres, a fim de purificá-los do pântano dos kleshas. Aqui já traz uma outra ideia, uma outra imagem um pouco mais forte, né? A qualidade dos seres, a peça de ouro, caída nos kleshas semelhantes a imundícies, no pântano dos kleshas. Então, já em uma imagem, por isso é que ele cai e submerge ali, e fica escondido. Faz descer a chuva do verdadeiro Dharma sobre os seres para purificá-los do pântano dos kleshas. Continuando com a imagem, a gente tem, da mesma forma que a divindade que viu a peça de ouro, a mais bela de se ver, caída num lugar cheio de imundícies e podridão, indica com insistência aos homens, a fim de que ele seja perfeitamente puro da sujeira.
Assim, o vencedor, tendo visto em todos os seres a joia do perfeito Buda, caída nas sujeiras, nos kleshas, na imundície dos kleshas e grandes impurezas, mostra o Dharma para a purificação desses seres. Aqui, nessa estrofe, a gente tem a junção das duas outras e para trazer um sentido de uma forma mais ampla, né? Ele fala, essa divindade que tem, ela tem um olhar mais puro, ou seja, ela não, esse olhar dela não se detém nas aparências, né? Então, ela percebe aquele monturo de lixo ou aquele de sujeiras, de esgoto, tudo. Mas ele não se detém ali, ele percebe que por trás daquilo existe uma peça de ouro, a peça de ouro que foi perdida pelo viajante, né? E aqui ele fala, no próprio texto, né, em sânscrito a gente tem a divindade que viu a peça de ouro, a mais bela de se ver, né? Então ele acrescenta ainda mais um detalhe assim para mostrar a preciosidade, a beleza dessa peça de ouro, que ele diz que é uma joia, né? Caída num lugar cheio de imundícies e podridão. Então a imagem dos kleshas, que são as emoções perturbadoras, ela já traz outras características, né? São imundícies, é um esgoto, são excrementos, é podridão, né? E indica, então, assim, que é um lugar que a princípio produz em nós o quê? Um sentimento de aversão, né? E faz com que a gente já nem procure mais nada lá. Mas quando você consegue ultrapassar a aversão, você consegue ir até esse monturo de lixo, de imundície, de podridão e consegue retirar de lá de dentro essa peça de ouro que é valiosa e que é preciosa, né? Então, essa divindade indica com insistência aos homens. Esse é um ponto interessante do texto também, né? Não é só indica para o homem, fala, olha, ali tem uma peça de... Indica com insistência, porque os homens, em geral, se recusam ou têm uma resistência para poder compreender esse recado, esse aviso, né? Indica com insistência aos homens a fim de que essa peça de ouro seja perfeitamente limpa da sujeira. A divindade que tem um olho divino, que passa por ali, que vê aquilo, ela quer, o que que ela pretende? Ela quer que aquele objeto de ouro enterrado no meio da sujeira, ele possa ser retirado de lá, limpo de toda a sujeira e se manifestar com todo o seu brilho, né? Então, a fim de que ele seja limpo da sujeira. Como a gente viu no texto anterior, ele fala e utilize-a como um tesouro, como deve ser feito, para que ela possa ter a sua verdadeira função, possa exercer a sua verdadeira natureza, né? Então ele insiste, né? E isso, ao longo dos anos, ao longo de toda a civilização, essas divindades, que podem ser divindades ou podem ser seres humanos ou mestres ou o que seja, estão o tempo todo nos alertando que por trás do nosso monte de lixo mental existe esse objeto precioso, que é o mais precioso de todos, que é o mais belo de se ver, que é uma verdadeira joia, que é a mente de Buda que está em nós. Então, nunca deixaram de nos avisar isso e de insistir para que a gente abandone essas emoções perturbadoras dos clashes, que isso, a nossa mente, ela é meio viciada na agitação que essas emoções produzem em nós, né? Assim, isso passa, as emoções são vistas como um valor, né?
eu senti emoções, então isso é algo bom, porque eu estou sentindo emoções. E a gente não percebe que, pelo contrário, elas perturbam a nossa mente e não deixam a nossa mente verdadeira, que é a mente de Buda, aparecer com toda a sua seu esplendor, sua natureza. Então, como eu estava vendo aqui, assim o vencedor, tendo visto em todos os seres a joia do perfeito Buda, caída nas sujeiras das imundícies, dos clechas, das emoções perturbadoras, as grandes impurezas, mostra o Dharma para a purificação dos seres. E aqui ele já traz essa imagem de que o Dharma é ensinado pelo Buda para purificar a nossa mente perturbada e libertar, por assim dizer, a mente de Buda que está presente em todos nós. Vamos pegar aqui agora o que o Django Kuntu comenta sobre essas três estrofes. Ele diz o seguinte: quando um homem que estava viajando alcançou uma encruzilhada, aí começa a trazer outros elementos interessantes, né? Alcançou uma encruzilhada por conta da sua negligência e falta de atenção. Ele lhe roubou uma grande quantidade de ouro que possuía num lugar cheio de luxo, de lixo podre. A natureza do ouro é tal que ela não diminuiu e nem é destruída, mesmo após muitos anos. Então, pegando os elementos da primeira imagem, eles já trazem esses outros elementos interessantes para a gente. Alcançou uma encruzilhada, uma bifurcação de caminhos, né? Onde ele tinha que seguir por um caminho, alguma coisa. Por conta da sua negligência e falta de atenção. Por que é que nós perdemos? Nós, a gente nunca perde, né? Mas por que que a gente se desliga, ah, a gente, a gente perde o contato, né? Por assim dizer, temporariamente, mas a gente perde o contato com a natureza de Buda que existe em nós, por negligência e falta de atenção. A gente sabe, quando a gente vai meditar, a atenção é o elemento fundamental para a meditação. A falta de atenção, ela faz com que a gente esteja perdido nas nossas divagações, as nossas distrações mentais. Então, o homem chegando nessa encruzilhada, por negligência, ele perde a qualidade de presença e de atenção e de constância em relação aos seus pensamentos, né? E isso faz com que ele se distraia, ele se divague, e quando ele se distrai, ele fica tomado pelas fantasias, pelos pensamentos e pelas emoções perturbadoras, e com isso ele se descola da sua verdadeira natureza de Buda e ela fica enterrada sobre um monte de lixo mental que é produzido por essas digressões e essas distrações. Então, veja bem, por causa da sua negligência e da falta de atenção, ele derrubou uma grande quantidade de ouro que possuía num lugar cheio de lixo podre. Esse lugar cheio de lixo podre é a nossa mente conceitual habitual, cheia de emoções perturbadoras, pensamentos falsos, ideias falsas, né? E conceitos, etc. Mas ele diz: a natureza do ouro é tal que ela não diminui e nem é destruída, mesmo após muitos anos. Mesmo que esse homem ele passe muitos anos, centenas de anos, milhares de vidas, para poder encontrar de novo esse ouro que está enterrado no fundo da sua mente, o ouro ele continua exatamente o mesmo. Ele nem aumentou nem diminuiu, né?
A natureza do ouro é de que ela continue exatamente a mesma, mesmo passados muitos anos. Assim, esse ouro permaneceu no meio da imundície exatamente como ele era, imaculado por muitos séculos. Então, um Deus que possuía a visão completamente pura, viu que havia uma grande quantidade de ouro no meio dessa imundície. Vendo isso, ele voltou-se para um homem que estava em busca de ouro e disse: Purifique esse pedaço de ouro supremamente precioso que está enterrado no meio desse monte de lixo, dessa sujeira, e converta-o numa peça de joalheria ou algo similar, pois vale a pena fazer isso, porque com essa substância tão preciosa. Veja bem como o que ele traz de elementos para essa imagem dessa divindade conversando com o homem. Ela diz para um homem que estava em busca de ouro. Não é todas as pessoas que estão em busca de ouro. As pessoas que não estão em busca de ouro, não adianta você chegar para elas e dizer, no meio daquele lixo, daquela sujeira, daquela podridão, tem um ouro enterrado. Se a pessoa não está atrás de ouro, isso não vai significar nada para ela, certo? Então, quem é essa pessoa para quem a divindade fala? O interesse da divindade é que o ouro enterrado seja revelado, ele seja retirado do monte dos entulhos. Então, ela vai falar com quem? Com alguém que está procurando ouro, certo? Da mesma forma como a gente viu no exemplo das abelhas, né? É o homem que está procurando o mel que, com a fumaça, ele afasta as abelhas e encontra o mel, né? Daqui, da mesma forma, é isso que a gente vê. A divindade fala com um homem que está procurando ouro. Quem está procurando ouro é quem está buscando a sua verdadeira natureza. Quem está se esforçando no caminho para encontrar a sua verdadeira natureza. O praticante que se volta para si mesmo, para buscar retirar, se desligar das camadas, dos véus, do karma, das emoções perturbadoras, dos pensamentos conceituais. O que que ele está fazendo? Ele está retirando essas camadas de excrementos e de sujeira para poder encontrar o ouro que está no fundo desse lixo, né? Então, é para esse praticante que a divindade chega e fala: vá lá, procura ali, que ali tem muito ouro enterrado e esse ouro é extremamente valioso, muito mais valioso do que você possa supor, imaginar. Esse é o sentido dessa estrofe, né? Continuando, ele diz: assim, o grande Muni é a joia preciosa, né? O, a joia dos Shakyas, Shakyamuni, né? O grande Muni, o perfeito Buda, vê que o Sugata Garbha é a essência de Buda que está presente nos seres. Então, o grande Muni vê que o Sugata Garbha, a qualidade dos seres, que está mergulhada no lodaçal dos venenos mentais semelhantes a imundícies, está presente em todos os seres sencientes. Então ele vê que essa qualidade preciosa da mente de Buda, que ele está chamando de Sugata Garbha, né, a essência das qualidades da mente de Buda, estão, estão mergulhadas no lodaçal dos venenos mentais, que são semelhantes a imundícies. E isso está presente em todos os seres. Após ver isso, ele despeja a poderosa chuva do seu sagrado Dharma sobre todos esses seres para purificá-los do lodo suas aflições. Então, ao mesmo tempo que o texto fala sobre a presença da
da mente de Buda em todos os seres, e ele termina mostrando a ação do Buda. A ação do Buda para poder ajudar a revelar essa mente de Buda que está presente em nós. Qual é a ação que ele faz? Ele despeja em nós caudalosamente essa poderosa chuva do Dharma, que é capaz de nos desmanchar em nós essas emoções perturbadoras e pacificar, e retirar, limpar todo esse lixo mental, e com isso a gente consiga ser capaz de enxergar a mente de Buda presente em nós. Ainda mais um pouquinho, diz aqui o Tjelgon Kutru. Assim que o Deus enxerga o ouro que caiu num lugar cheio de lixo podre, com insistência ele mostra ao homem esse ouro supremamente belo, de modo que ele possa limpá-lo completamente e o incita a purificá-lo. Similarmente, da mesma forma, o onisciente vitorioso, que é o Buda, vê que a natureza do perfeito Buda assemelha-se ao ouro precioso e está presente em todos os seres sencientes, mas caiu na grande imundície dos venenos mentais. Tendo visto isso, ele ensina o Dharma a todos esses seres, na medida da sua fortuna kármica, da sua carga de karma, para que eles possam purificá-lo à sua natureza de Buda. Aqui, purificar a natureza de Buda é purificar não a natureza de Buda em essência, mas purificar ela de tudo aquilo que a encobre. Mais uma outra forma de estar falando, trazendo de novo esse tema para a gente, né? Temos aqui então a imagem da mente de Buda como um ouro precioso em grande quantidade, em sublime qualidade e ainda mais aperfeiçoado na forma de tal maneira que não é só pedaços de ouro, né? É uma joia, ele é trabalhado com arte e se transforma num objeto de valor incalculável, tanto pela sua natureza, que é ouro, como pelo trabalho que no, qual- em que aplicado sobre ele, né? Então a gente tem esse ouro precioso dentro, cercado pelos venenos mentais, das que a gente sabe, os venenos mentais, a aversão, o apego e a ignorância. Indo mais além um pouco, a gente começa a ver alguns sentidos mais profundos ainda dentro desse mesmo símbolo. A gente tem aqui. Imagine um indivíduo partindo em uma jornada e no caminho perde um pouco de ouro puro que cai no lixo. Esse aqui ele está sendo um pouco mais bonzinho e diz que é um pouco, né, de ouro. O Diogo Coutru já disse que era uma grande quantidade de ouro, né? Esse ouro permanece inalterado por centenas de anos, sendo completamente inútil. Então Deus, com clarividência, vê o grande pedaço de ouro no lixo e diz a alguém onde encontrá-lo para que ele possa ser usado adequadamente. Então, aqui a essência do símbolo é que o ouro, não importa que ele tenha caído no meio do lixo mais abjeto, como ele fala, excrementos, podridão, etc. Ele não se altera com isso. Então ele permanece inalterado por centenas de anos. Então, essa é o primeiro ponto mais importante dessa imagem. A mente de Buda que está em nós, não importa quão vis, quão monstruosos, quão perturbados, quão abjetos que nós possamos ser. A gente pode ser aqueles seres mais monstruosos possíveis. Isso não perturba a essência da mente de Buda que está presente nesse ser. Ela é imutável.
tudo isso que a gente está falando são os clashes, é o lixo das produções da mente perturbada, a nossa mente perturbada. A nossa mente perturbada, ela é perturbada, abjeta, vil, horrorosa e mesquinha e etc. E monstruosa. A nossa mente perturbada, sim, mas a nossa essência, não. A nossa essência, ela é inalterada. Por centenas de milhares de vidas e de kalpas, ela permanece inalterada, porque é da natureza do ouro de não se modificar com e de não se contaminar, né? Por isso é que o ouro é um exemplo para a mente, é um bom exemplo para mostrar a mente de Buda. Então, ele permanece por centenas de anos. Segundo ponto, sendo completamente inútil. Aqui vendo o ouro como valor, como dinheiro, né, como moeda, né, a gente tem também que o ouro que está escondido no meio do lixo, ele é completamente inútil. A gente, ele não pode, não consegue ser utilizado de uma forma útil. A imagem, por que a imagem? De que além dele permanecer inalterado esse tempo todo, mas ele é inalterado, mas as qualidades desse ouro não são manifestas para o mundo. A mente de Buda que está presente em nós e que está lá escondida no meio de todo esse lixo mental, ela é inútil. Enquanto a gente não retirar o lixo mental e a gente fazer brilhar as qualidades da mente de Buda que estão em nós, aquilo fica completamente inútil, né? Então a gente tem essas qualidades que poderiam ser de grande valor, né, para o mundo, para nós, para as pessoas amadas ao nosso redor e para todos os seres e para o mundo, para o universo, né? Ele fica completamente abandonado no meio de um monte de trapos, de sujeiras e não tem e não tem nenhuma utilidade, não pode nos ajudar em nada. Quando a gente consegue retirar todo esse lixo mental e fazer as qualidades dessa mente de Buda se manifestarem, desabrocharem para o mundo, a gente vai ser, por exemplo, é o que o Buda fez, né? Ele retirou todos os seus véus e suas impurezas, e a sua mente de Buda está aqui, 2.500 anos depois, ele continua nos inspirando, nos ensinando e derramando sobre nós a chuva do Dharma, né? Então, um imenso benefício surge quando a gente realiza o trabalho de limpar o nosso ouro interno de todos esses elementos adjacentes, perturbados, da nossa mente confusa e perturbada, nossa mente condicionada. Continuando aqui. Da mesma forma, os Budas podem ver a natureza búdica pura dos seres que caíram na, im- que caiu na imundície das impurezas e ali jaz por milhares de anos. Mesmo estando lá, não foi poluída pelas impurezas. Se não houvesse lixo, em primeiro lugar, não haveria necessidade do clarividente vir a imagem. Aqui a divindade é vista por causa da sua qualidade de clarividência. Mas aqui o clarividente é aquele que reconhece a natureza de Buda, reconhece o ouro onde quer que o ouro se encontre. Se não houvesse lixo, não ia ser preciso que um clarividente passasse. Qualquer um iria perceber o ouro ali, se ele não estivesse enterrado no lixo, né? Se não houvesse lixo, em primeiro lugar, não haveria necessidade do clarividente vir. Além disso, se não houvesse o ouro para o clarividente apontar, também teria sido inútil. Percebe? Se não houvesse ouro, qual o sentido do clarividente passar por ali? Ele ia apontar o quê? E se não houvesse lixo,
se fosse algo completamente visível, não teria necessidade do clarividente. Quem é esse clarividente que ele está falando? Esse clarividente é o Buda. Por que que o Buda vem ao mundo? Porque o nosso ouro está enterrado sob um monte de lixo. Porque o ouro existe e porque o lixo existe. Se não existissem as emoções perturbadoras e todas essas coisas que impedem que a natureza de Buda se manifeste em nós, o Buda não teria nenhuma utilidade de vir ao mundo ensinar. Ele ia ensinar a gente a remover algo que a gente já tinha removido, né? E se a nossa mente, a nossa essência, não fosse a mente de Buda, o ouro da mente de Buda, qual a utilidade que teria o Buda de nos ensinar a a purificar os véus da mente? A gente iria purificar os véus da mente e não iria encontrar nada, né? Então, o fato do Buda ter vindo, ter ensinado o Dharma, é porque existem o ouro da mente de Buda presente em todos os seres e porque ele está escondido sobre um monte de emoções perturbadoras. Por isso, ele ensina o Dharma para a gente poder remover essas emoções perturbadoras e encontrar o nosso tesouro, né? Se a natureza Buda não estivesse obscurecida pelas impurezas, não haveria necessidade dos Budas entrarem nesse mundo e ensinarem sobre a natureza búdica. Além disso, se os seres não tivessem a natureza búdica desde o princípio, não haveria necessidade para os Budas de darem ensinamentos, porque seria impossível para os indivíduos alcançar o estado de Buda. É por isso que os Budas dão ensinamentos e apontam as nossas obscuridades. Eles fazem isso produzindo a chuva do Dharma, que tem a capacidade de lavar gradualmente as impurezas que acumulamos. Aquilo já traz esse elemento, essa chuva vai removendo gradualmente, porque conhecendo o Dharma, nos estudando o Dharma, praticando o Dharma, naturalmente nós vamos perdendo a fascinação que essas emoções perturbadoras produzem em nós e a gente vai abandonando elas, não vai mais. Elas vão, o efeito que elas produzem vai se reduzindo, porque a gente não vai estar tão fascinado por elas, né? O ouro é muito útil, mas se estiver coberto de lixo, é inútil. É por isso que essa pessoa clarividente diz a alguém onde ele está para poder remover o lixo e usar o ouro. Da mesma forma, os Budas nos falam sobre o lixo da nossa instabilidade. Eles veem os seres que têm a joia que realiza os desejos em suas mãos, desperdiçando-a. Os seres estão sofrendo, mas têm a ferramenta para eliminar o sofrimento. E é por isso que os Budas ensinam o Dharma. Os seres permanecem presos a problemas e dificuldades e não têm o poder de realizar o seu próprio objetivo. Eles podem pensar que não há nada que possam fazer, mas têm conhecimento de como as coisas são e a variedade. Portanto, tem tudo o que é necessário para remover as impurezas. O Buda lhes disse que se praticassem, poderiam alcançar a iluminação. Aqui ele está falando que dos seres que nós, os seres, né, nós temos nas nossas mãos a joia que realiza todos os desejos e não a utilizamos e sofremos pelas circunstâncias do samsara. Estamos envolvidos em problemas e dificuldades, sendo que a solução desses problemas e dificuldades está presente em todos nós, em cada um de nós. Não tem ninguém que não tenha em si essa capacidade de fazer, de solucionar completamente todos os seus problemas e dificuldades. Mas nós não utilizamos isso, porque nós não reconhecemos. Seguindo aqui, no exemplo do ouro no lixo, a imundície corresponde ao apego, à agressão e à ignorância, num estado muito ativo encontrado nos seres comuns. A sujeira ou lixo que cobre o ouro são muito desagradáveis.
Da mesma forma, quando o apego, a agressão e a ignorância são muito fortes, eles são muito repulsivos e aumentam ainda também o apego aos prazeres, porque quando você está, existe uma, como é que eu vou dizer assim, uma relação forte entre a aversão e o apego, né? Quanto mais a gente desenvolve a aversão, mais a gente desenvolve o apego no sentido oposto. Então, os dois, eles andam sempre juntos, né? Nesse ponto, então, a gente vê que essa imagem, ela se refere especialmente de todos os seres. Existem a gente viu isso no começo, só a questão do apego, a mente de Buda, a imagem do Buda dentro de uma flor de lótus já degradada, essa é a imagem do apego. O apego escondendo a mente de Buda. A imagem da aversão escondendo a mente de Buda. O mel envolto, escondido por um enxame de abelhas. A agressividade, a aversão escondendo a mente de Buda. A casca escondendo, cobrindo todo o grão de cereal. Então você não consegue saborear o grão porque tem a casca. Essa é a imagem da ignorância escondendo a mente de Buda. Aqui nós temos o apego, a aversão e a ignorância, os três. Ou seja, essa é a realidade dos seres. Os seres, a mente de Buda nos seres está escondida pelo apego, pela aversão e pela ignorância. Os primeiros três exemplos, ele fala dos venenos individualmente. Esse quarto exemplo, ele está falando de qual é a condição dos seres. A condição dos seres é essa: a gente tem um tesouro de um ouro, mais ouro do que tesouro. A gente tem uma quantidade de ouro preciosa que pode ter uma utilidade muito grande para se resolver todos os problemas, que está mergulhada num lixo cheio de excrementos e imundícies, né? E esse encobrimento faz com que a gente não veja ou as qualidades que estão por trás disso. E esse encobrimento tão desagradável faz com que a gente desvie o nosso olhar para um outro lugar. Então, se eu estou procurando ouro, por exemplo, se eu estou procurando essa mente de Buda em mim, eu olho para aquele canto da minha mente e vejo tanta sujeira, tanta coisa desagradável, que eu desvio meu olhar para o outro lado. Então, eu acabo procurando ouro onde o ouro não está. É isso que a gente faz. A gente busca a felicidade, a gente busca o prazer, a felicidade, a alegria, todas essas coisas, segurança, em coisas onde isso não está, porque a gente não é capaz de se voltar para nós mesmos e limpar, fazer o processo de limpeza da nossa sujeira mental, que limpando a nossa sujeira mental, a gente encontra todas essas grandes qualidades que estão presentes ali no fundo e que não se manifestam por conta de tudo aquilo que a gente jogou por cima. Então, esse é o exemplo que fala sobre os seres ordinários, todos nós. Antes de nós começarmos a praticar o Dharma, seguir o caminho do Dharma, nós temos essa condição do ouro enterrado no lixo. O próximo exemplo que a gente tem, o quinto, ele diz tesouro, terra, ou, falando de uma forma um pouquinho melhor, um tesouro dentro da terra. Ele é bastante semelhante.
a esse que a gente está vendo, mas tem algumas sutilezas. Por isso eu estou querendo colocar já o quinto exemplo junto, tá? Vamos ver se a gente consegue com o tempo. Aqui ele diz: da mesma forma, seja um tesouro inesgotável enterrado dentro da casa de um homem pobre. Esse homem não sabe se esse desse tesouro. Ele não sabe que o tesouro está lá, a não ser que o tesouro diga para ele: Ei, eu estou aqui. Se o tesouro não lhe disser: Ei, eu estou aqui, esse homem continuará ignorando a sua existência. A imagem é uma imagem bastante interessante, né? É um homem pobre que carece de recursos. Só que no chão da casa dele existe um tesouro enterrado e ele não sabe, ninguém sabe, ele não sabe. Então, enquanto o próprio tesouro não gritar para ele: Ei, eu estou aqui, né? Ele nunca vai saber da existência desse tesouro. Da mesma forma, ainda que dentro da mente se encontre um tesouro de joias de qualidades imaculadas, inesgotáveis, inconcebíveis, as pessoas desse mundo, cujos pensamentos não são despertos, experimentam constantemente e de diversas maneiras os sofrimentos da pobreza. Então, o tesouro a gente tem, possui dentro de nós, mas a gente não percebe isso, não sabe disso, e experimentamos todos os sofrimentos da pobreza, da carência e todos os outros tipos de sofrimentos, né? Não só material, mas emocional, ou de saúde, ou de compreensão mental, que seja. Também, aqui no texto em tibetano, ainda que exista dentro da mente dos seres um precioso tesouro, a Dharmata Imaculada, que é a mente de Buda Imaculada, a qual nada pode ser acrescentado nem retirado, porque ela é imutável, mas não tendo realizado isso, os seres experimentam continuamente os diferentes sofrimentos da pobreza. Ou seja, mesmo que dentro de nós a gente tenha essa mente de Buda imutável, a gente continua experimentando os sofrimentos da pobreza. Da mesma forma, se um tesouro de joias escondido dentro da casa de um homem pobre, e se esse tesouro de joias não disser para o homem: Ei, eu estou aqui, esse homem ignorará o tesouro. Assim, existe um tesouro de qualidades escondidos dentro da mente, e os seres são semelhantes ao homem pobre. A fim de torná-los capazes de tomar esse tesouro, o sábio Buda se manifesta no mundo. E o sábio perfeito toma nascimento no mundo a fim de que os seres obtenham esse tesouro. Daqui o comentário do Jangon Coutrou. Assim, o precioso tesouro de um Sugata Garbha, ou seja, das qualidades da mente de Buda, guardadas em essência na nossa, que é a realidade da nossa mente. Assim, o precioso tesouro do Tathagata Garbha, do Sugata Garbha, está contido dentro das mentes de todos os seres sencientes. Este é o verdadeiro estado da mente, o qual, por sua natureza, é livre das contaminações. Aqui, Django Couto já está trazendo isso. A verdadeira natureza da nossa mente é esse tesouro escondido, né? Esse é o verdadeiro natureza da nossa mente, que é livre de todas as contaminações. Para esse verdadeiro estado, nenhuma qualidade que antes não estava presente precisa ser acrescentada. Ou seja, esse tesouro, né, essa verdadeira natureza da nossa mente, ela não precisa de ser acrescentada nenhuma qualidade a ela, ela já possui todas as qualidades desde o início. Então não tem nada a acrescentar, também não tem nada a retirar. Nenhuma contaminação precisa ser removida, uma vez que as contaminações a ser abandonadas não são verdadeiramente existentes. Aqui ele diz: não tem nada que a gente precisa retirar da mente de Buda presente em nós,
para purificá-la. Não é nada que a gente vai retirar dela. Onde que estão as contaminações? Estão na nossa mente ordinária. São as nossas emoções perturbadoras, os pensamentos, etc. E aqui o Diamond Control ainda dá uma apontada, assim, uma espetada. Ele diz: essas contaminações, elas não são verdadeiramente existentes. Ou seja, essas emoções, quando a gente olha na forma da verdade absoluta, essas emoções perturbadoras não existem. E esses pensamentos confusos também não existem. Esse modo de funcionamento da nossa mente ordinária também não existe. Tudo isso é produzido por causas e condições e tem uma aparente existência durante um determinado momento, depois isso desaparece completamente. Aquilo que é verdadeiramente existente é a natureza de Buda, inalterável, imutável, que sempre esteve presente e sempre vai continuar presente, sem nenhuma modificação. Mas ainda assim, os seres sencientes não realizam que esse verdadeiro estado está presente neles mesmos. Assim, apesar da direta manifestação das qualidades estar à mão, eles precisam continuamente experimentar a privação sobre diversos aspectos do sofrimento do samsara. É o que ele está dizendo. A gente tem o tesouro enterrado dentro da nossa casa, no chão da nossa casa, mas a gente não acessa esse tesouro, então experimentamos o sofrimento da pobreza, ou seja, os sofrimentos do samsara, porque a gente não cava o buraco para poder retirar o tesouro. Todos os seres são igualmente desconhecedores desse tesouro e se parecem com esse pobre homem. Apesar do tesouro do Dharmakaya existir dentro da casa de sua própria mente, eles não têm consciência disso. De forma a fazê-los alcançar esse tesouro do Dharmakaya, o grande sábio, o Buda Bhagavat, toma nascimento em reinos sem fim no mundo e ensina o Dharma. Essa imagem, vocês podem ver, é muito parecida com a anterior, mas tem uma diferença. Na imagem anterior, o que é precioso, que é a mente de Buda, está enterrado em um monte de imundícies, certo? Nessa imagem agora, já não são mais imundícies, mas ele está enterrado sobre um monte de terra. Não é mais imundície, mas está enterrado, continua enterrado da mesma forma. O que muda é a natureza daquilo que está encobrindo a mente de Buda. No primeiro caso, são imundícies, que são as emoções perturbadoras, os três venenos, apego, aversão e ignorância, muito intensos. Nesse exemplo agora, já não são imundícies, mas tem um grande poder de obscurecer esse tesouro, mas não é de uma forma tão intensa quanto e tão desagradável quanto no exemplo anterior. Vamos continuar aqui, entender um pouquinho mais sobre esse outro exemplo, quinto exemplo. Imaginem um homem tão pobre que não tem comida nem roupas, vivendo numa casa construída em cima de um grande tesouro. Se o homem não conhece o tesouro, ele continuará a sofrer na pobreza, porque o tesouro não pode dizer: veja, eu estou aqui. Então, aqui ele já está explicando aquele ponto, que parece engraçado, né? O tesouro vai dizer: ei, eu estou aqui. Toda hora eles falando isso, então é que ele está dizendo: na verdade, o tesouro não vai dizer isso, né? Da mesma forma, todos os seres têm um grande tesouro da natureza búdica em suas mentes, e esse tesouro sempre esteve lá. Mas, como ele está dizendo, esse tesouro não tem como chegar e dizer: ei, eu estou aqui, né? Eles não veem a essência búdica nas suas mentes, então eles suportam todos os sofrimentos do samsara. O tesouro não pode dizer ao homem: estou aqui, mesmo estando muito próximo.
Da mesma forma, todos os seres têm o precioso tesouro do Dharmakaya trancado em suas mentes, mas continuam a sofrer. Portanto, os grandes sábios, os Budas, vêm ao nosso mundo para ajudar os seres a encontrar esse tesouro. No exemplo do tesouro enterrado, o solo corresponde, a terra que está escondendo o tesouro, aos traços kármicos latentes do apego, da agressão e da ignorância que são deixados para trás nos arhats. O solo cobre o tesouro de modo que não se sabe que ele está ali. Da mesma forma, as impressões mentais muito sutis causadas pela ignorância estão presentes na mente. Essa é a ignorância inata presente desde o início dos tempos. O samsara que encobre a verdadeira natureza da mente, de modo que não se pode reconhecer sua verdadeira natureza. O que que a gente vê sobre esse símbolo aqui agora? Quando nós começamos, entramos no caminho do Mahayana, na senda dos Bodhisattvas, a gente tem um período de acumulação de mérito e acumulação de sabedoria. Essa fase que vai nos levar até a condição da gente ter uma visão dessa imagem, dessa mente de Buda presente em nós, ou seja, até entrar no caminho da visão, a gente chama de o primeiro caminho que a gente está vendo aqui, o caminho da aquisição de mérito e de sabedoria. Nesse caminho, a gente conhece o Dharma e começamos a praticar o Dharma. Então, a natureza das emoções perturbadoras que escondem de nós nossa verdadeira natureza, elas se modificam, elas vão se tornando mais suaves, de uma certa forma, menos deletérias e menos de consequências menos drásticas, né? Isso é a mudança de caráter das coisas que estão encobrindo a mente de Buda. Se antes eram sujeiras, imundícies e podridão, agora é apenas terra, terra mostrando como que isso encobre. São véus, os véus das nossas emoções perturbadoras, dos nossos pensamentos. Existe já uma mudança. Nós ainda não conseguimos encontrar o tesouro, mas aquilo que nos afasta do tesouro já mudou de natureza, já se tornou mais trabalhado de uma certa forma e menos aversivo, menos deletério como o anterior. Os venenos ainda são venenos, mas são venenos menos nocivos do que daquela outra forma. O que que eu quero dizer com isso? Antes, quando a nossa mente está completamente, nossa mente condicionada, está completamente perturbada, e todas as coisas ruins podem ser produzidas pela mente. A partir do momento que a gente começa a se treinar no caminho, a gente começa a ter um controle sobre a nossa mente. A gente deixa de fazer, vai deixando de fazer o mal, a gente segura as nossas emoções, a gente não deixa as nossas emoções realizarem desenvolverem em ações perturbadoras que geram karma, né? A gente observa a nossa mente, cuida da nossa mente, busca pacificar a nossa mente. Então, nós temos uma mente mais maleável, mais suave, mais próxima daquele estado da mente do Mahamudra, que é o estado da mente completamente estável e imperturbável. A gente já se aproxima mais disso, né? Então, isso é visto como o tesouro que está bem embaixo de nós, coberto ainda por um monte de terra, porque a gente não conseguiu fazer todas as purificações. E ele diz aqui, até que nos casos dos arhats, por exemplo, a gente tem, o solo corresponde aos traços kármicos latentes do apego, da agressão e da ignorância. A gente
removendo esses venenos mentais, a gente ainda tem esses traços kármicos desses venenos. Então, a gente pode estar com a nossa mente mais livre da influência desses venenos, mas eles ainda aparecem de vez em quando, porque ainda não foram removidos completamente. Então, nessa imagem do tesouro enterrado, nós temos os seres que estão no caminho no caminho de Bodhisattva, ainda no início desse caminho de Bodhisattva, e cujas venenos mentais já estão mais suavizados por conta da prática do Dharma. Vocês veem no exemplo anterior o que a gente dizia? O Buda despeja a chuva do Dharma para poder limpar esses venenos mentais da mente dos seres. Então, esse processo já aconteceu para essa etapa. Essa aqui é a etapa seguinte, quando, por conta da chuva do Dharma, enviada pelos Budas e da nossa prática do Dharma, da nossa compreensão crescente do Dharma, nós já transformamos todo aquele lixo de imundícies e o pântano sobre um aspecto mais limpo, simplesmente de terra, que precisa ser, ainda está nos impedindo de ter acesso à mente de Buda que está em nós, mas um trabalho já foi feito. A natureza dessas substâncias, dessas contaminações que encobrem a mente de Buda já modificou. Já houve uma suavização e já um processo de limpeza já aconteceu, uma parte da limpeza já foi feita. A parte mais pesada da limpeza já foi feita, mas ainda tem coisas para se fazer. Por isso eu quis trazer esses dois exemplos juntos, né? Um estado inicial, onde não existe ainda nenhum trabalho do caminho, né? Do trabalho do praticante do Dharma, e o segundo momento, assim, depois que você começa a praticar o Dharma, a natureza dessas obstruções da mente, ela se modifica. E é isso que é o ponto onde nós estamos. Então é isso que tinha para trazer sobre esses dois exemplos, o quarto e o quinto. Se alguém tiver alguma questão, quiser colocar alguma dúvida. Bom, nosso próximo semana é Lama Pelmo que vai assumir os ensinamentos e eu volto depois. Acho que dentro de um mês, se eu não me engano, acho que setembro. E aí a gente continua com os nossos exemplos, ok? Daqui a pouquinho vai ter já então a meditação com Lama Sonan, às 10h30. E desejo uma boa semana para todos e que todos fiquem bem. Vamos fazer o encerramento. Dedicar os méritos. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.